Boa tarde a todos. Inicialmente agradeço a presença de todos aqui nessa apresentação dessa tese. Eu vou apresentar a tese de doutorado, então, nomeada Índice Amazônico de Sustentabilidade Energética utilizando lógica fuzzy. A tese, então, contou com a orientação do professor Dr. Carlos Tavares e, como co-orientadora, a professora doutora Brígida Ramati. A tese, então, está dividida em 7 capítulos, basicamente. Na introdução, então, eu faço uma apresentação, uma contextualização da área de estudo. Também apresenta a hipótese de pesquisa, os objetivos e os limites que a pesquisa impôs também. Aí, em seguida, aí, o capítulo 2, 3 e 4 é uma revisão da literatura, divididos aí em 3 partes, né, energia e sustentabilidade, ferramentas de avaliação da sustentabilidade energética, e, por fim, a revisão aí de lógica fuzzy, fazendo a ponte com a sustentabilidade. Depois aí vem a metodologia e, por fim, os resultados e análise, com a conclusão encerrando. Falando um pouco da apresentação, né, a tese ela nasceu vinculada aí ao chamado Projeto Prointegração, que é um projeto que teve o propósito de desenvolver metodologias e aplicativos gerenciais para auxiliar a tomada de decisão relativa ao desenvolvimento regional sustentável no Pará. Ele envolveu aí a parceria entre o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos e o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFPA, também o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado do Pará, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Como o propósito aí desse projeto, né, foi desenvolver ferramentas, né, para avaliar sistemas energéticos, então vem bem de encontro aos objetivos da tese. Eu vou estar apresentando. Contextualizando, então, um pouco aí, dois itens aí importantes para estar falando no começo. Inicialmente, a pandemia Covid-19, então, ela acabou causando aí, resultou num momento peculiar, né, na história da humanidade, modificou diversos padrões e hábitos de consumo energético, alguns aumentando, como o consumo residencial, outros caindo drasticamente, aí, como o consumo comercial e industrial também. Então, devido a esse fato peculiar na história, então optou-se por usar uma base de dados que antecedeu a pandemia. Isso, de forma alguma, ela limita a pesquisa, mas ela mostra que tem trabalhos futuros aí que podem ser desenvolvidos para analisar, por exemplo, o período da pandemia e o pós-pandemia e poder comparar, por exemplo, esses 3 períodos, né? Também um outro fator interessante para estar contextualizando é a COP30, que em novembro de 2025 vai acontecer em Belém. É o evento ambiental mais importante do planeta, né? E vai trazer, né, para o país aí uma tentativa de restabelecer a governança sobre o território amazônico, tendo o Brasil como protagonista. Então, ele vai de encontro total, né, aos temas desenvolvidos da tese, que é não só a Amazônia, mas sustentabilidade e energia também, né, a tão falada transição energética. A área de estudo, então, a Amazônia ela tem diversos termos, né, para se definir, e aí um deles, aí, a Amazônia Legal, é um conceito político-administrativo, né, usado para planejar o desenvolvimento econômico da região, principalmente, né. A Bacia Amazônica, ela compreende aí 7 países, uma caracterização internacional, assim como a Floresta Amazônica, que aí pega 9 países, também internacional, e o bioma amazônico, que é uma caracterização nacional e pega 9 estados. Então, desses 4 termos aí para a Amazônia, foi escolhido como área de estudo a Amazônia Legal, que abrange 61% do território nacional e compreende aí a região norte como um todo, o Mato Grosso, da região centro-oeste, e uma parte do Maranhão, da região nordeste. A questão de pesquisa, então, a hipótese, pode a sustentabilidade energética ser definida e operacionalizada como ferramenta de planejamento energético no ajuste dos rumos do desenvolvimento sustentável na Amazônia? Então, para isso, foi elencados aí objetivos, e tendo como objetivo principal elaborar, então, o índice de sustentabilidade energética para a Amazônia, com base no sistema especialista fuzzy, para promover o planejamento energético aliado ao desenvolvimento regional sustentável da Amazônia Legal. Os objetivos específicos, então,
Inicialmente foi feita uma contextualização do conceito de sustentabilidade e energia, e também a Amazônia Legal. Depois foi revisado metodologias de indicadores e índices de sustentabilidade energética, formando aí um banco de dados, né, com informações regionalizadas desses indicadores aí para o desenvolvimento sustentável. Posterior foi elaborado um quadro teórico conceitual adaptado para a realidade nacional e para a Amazônia. E, por fim, aí, quantificar e qualificar a importância da sustentabilidade energética na questão do planejamento, né, energético e para as políticas públicas do setor de energia na Amazônia. A pesquisa aí impôs diversos desafios, mas também trouxe muitas oportunidades, né? E como limites aí, eu defini esses 5 principais, mas basicamente a complexidade de lidar com o tema Amazônia, né, com tão diverso e tão complexo, né? E, por exemplo, a Amazônia Legal envolvendo aí estados diferentes da região norte, pegando uma parte da região centro-oeste, nordeste também, incerteza e subjetividades, né, do conceito de sustentabilidade principalmente, mas também do conceito de energia, a falta de dados e de informações, muitos dados que não são dados reais ou dados faltantes, dados pela metade, né, a dificuldade de medir sustentabilidade, né, já é uma dificuldade a nível global de se mensurar sustentabilidade, de medir energia, e principalmente quando se fala em Amazônia, né? E também a dificuldade de generalização, porque um determinado assunto voltado aí para o Pará pode não servir para o Mato Grosso, assim como o Amazonas, né? Então, esses seriam os limites aí que a pesquisa impôs. Bom, entrando no capítulo 2, capítulo voltado aí para a questão da sustentabilidade, eu não vou me prender aqui a explicar o conceito de sustentabilidade, né? Mas ele basicamente é um ato de equilíbrio entre as diversas dimensões que o compõem. Inicialmente, né, a visão clássica engloba 3 dimensões: dimensão econômica, social e ambiental. E aí a gente tem aí uma visualização em formato do triângulo de Möbius, que traz aí o eixo de um crescimento econômico, uma equidade social e uma sustentabilidade ambiental, né, nos levando aí às 3 dimensões principais e clássicas, que é a dimensão econômica, dimensão social e ambiental, onde existe uma zona de conciliação entre eles, né, que é essa busca do equilíbrio. Posteriormente, né, se estendeu o conceito para uma dimensão institucional que estaria no centro entre as dimensões clássicas aí, ambiental, econômica e social. E essa dimensão institucional, então, ela seria acionada através dos chamados serviços energéticos. Então, isso já traz aí para o referencial teórico da tese, então, que procurei trabalhar, então, com as 3 dimensões clássicas, ambiental, econômica e social, inserindo a dimensão institucional e também a dimensão técnica, cuidando aí dos serviços energéticos. Bom, falando com um pouco mais de detalhe aí, né, a junção, a unidade aí entre ambiente, energia e resíduos. Aí. Eu trago esse diagrama, é um diagrama que eu trabalho aí há mais de 20 anos aí dentro da educação ambiental, que eu costumo colocar como 3 eixos básicos aí do conhecimento humano, né? E esses 3 eixos, então, eles estão interligados aí na forma de meio ambiente, de energia e de resíduos. E a integração entre eles se dá através da busca pelo equilíbrio harmônico para se chegar na sustentabilidade. Eu costumo colocar também que esses 3 eixos do conhecimento humano, apesar de serem tão diversos e aparentemente diferentes, mas que no fundo se manifestam de forma diferente, mas que no fundo eles se comportam da mesma maneira. Eu trago como exemplo a respiração e a fotossíntese nesses 2 diagramas, né? Colocando a respiração no centro do diagrama ambiente, energia e resíduos, a gente tem aí o oxigênio presente no ambiente como o principal alimento dos animais. E através da respiração, né, dos processos de metabolismo, a gente converte o oxigênio, então ele vira energia, e a gente agrega, então, o átomo de carbono e devolve o CO2 ou o monóxido de carbono em forma de resíduo para o meio ambiente. Em oposição a isso, né, vem as plantas, o reino vegetal, através da fotossíntese, capta o CO2 que está presente no meio ambiente, que é o principal alimento dos vegetais, transforma através da fotossíntese o CO2 em energia, retira o átomo de carbono, promovendo aí o sequestro de carbono, e devolve o oxigênio em forma de resíduo para o meio ambiente. Então,
aquilo que é resíduo para um determinado ser vivo é alimento para um outro ser vivo, né? Isso, através desse simples exemplo da respiração e da fotossíntese, mostra que esses três eixos do conhecimento humano podem se comportar de uma forma integrada. E aí a gente entra, então, no ciclo de produção e consumo energético, que daqui a gente analisa inicialmente, né, que existe aqui no cerne, no centro desse ciclo, os recursos naturais locais, a natureza, né, que nos fornece todos os recursos energéticos e naturais. É através da apropriação da natureza que a gente movimenta a sociedade, né? Os meios de produção, todos eles são pautados em apropriação da natureza. Então, não teria como ser diferente os recursos naturais locais estarem no centro. E a gente observa aqui duas partes principais desse diagrama, né? Um lado da oferta e um lado da demanda, o consumo. E o que a gente deseja chegar é na energia final total, para que ela possa, então, atender o lado da demanda. Mas a energia final total, ela só está disponibilizada a partir de passar por conversores energéticos. Então, a gente precisa extrair os recursos naturais locais, converter através de uma produção energética, também importação e exportação de energia, na energia primária total. Através de conversores energéticos, que envolvem perdas nesse processo, chegamos à energia final total. Essa energia, então, ela é consumida pela parte residencial, então aqui a gente observa duas distinções aqui, um uso não produtivo da energia e um uso regenerativo através dos sistemas industriais, comerciais, serviços públicos, que movimentam a economia, que então permite, de novo, extrair os recursos energéticos da natureza e voltar para esse ciclo. Aqui a gente observa também que a capacidade produtiva da energia final total, ela acontece, ela determina a criação, né, de riqueza de cada país ou de cada região por unidade de energia. E que a produção e importação de energia, ela requer investimentos financeiros da economia. Isso só vai acontecer se a energia final total resultar na criação de riquezas para essa própria economia. Senão a gente tem um ciclo aqui que pode ser interrompido ou um ciclo insustentável. Avançando aqui um pouco mais na parte de revisão, passando para a parte de sociedade, energia e sustentabilidade, os indicadores e índices. Eu verifiquei que existe uma confusão muito grande aí na literatura científica mundial entre indicadores e índices. Muitas dessas literaturas tratando indicador e índice como a mesma coisa, quando não é. Existe uma diferença aqui entre eles, né? Indicador, então, ele vem do latim indicare, que significa revelar. Então, eles selecionam, eles revelam informações e simplificam fenômenos complexos, né? Através de quantificando informações qualitativas e possibilitando comunicar essas informações entre os pesquisadores, os coletores de dados e os usuários finais. Então, indicadores são como ferramentas para se obter informações sobre uma dada realidade, enquanto que o índice é um valor agregado final do procedimento de cálculo que pode ou não usar os indicadores como variáveis. E aqui a gente tem a figura da pirâmide da informação, onde a gente tem aqui no eixo horizontal a quantidade de informação e no eixo vertical aqui é o aumento da condensação da informação. E a gente pode colocar na base dessa pirâmide os dados agregados e primários que servem para os pesquisadores e cientistas, na intermediário aqui os subindicadores e indicadores que são utilizados pelos tomadores de decisão, os legisladores, e os subíndices e o índice, que são utilizados pelo público geral. Aqui é importante observar que, apesar de você ter uma diminuição na quantidade de informação, você tem que aumentar, tem que condensar essa informação para que chegue até o público geral, sem perda de qualidade. Bom, no capítulo 3, então, foi feita uma avaliação, né, da sustentabilidade energética, tomando com base aí uma revisão de ferramentas utilizadas para medir a sustentabilidade energética. Então, após uma revisão sistemática da literatura, eu identifiquei 13 ferramentas principais aí. Não vou entrar em detalhes entre cada uma, que a gente não teria tempo suficiente aqui na apresentação, mas o texto da tese detalha cada uma delas com mais objetividade. Bom, o capítulo 4, aí, sobre lógica fuzzy e sustentabilidade, também não vou entrar em detalhes da matemática fuzzy,
mas basicamente aqui é um processo, uma matemática que surgiu em 65, com o objetivo de aproximar aí uma precisão que é da matemática, né, característica da matemática, unindo aí com uma imprecisão do mundo real, né, tratando dessa forma um aspecto vago da informação. E os sistemas fuzzy, né, que também o fuzzy ele é traduzido aí como uma lógica nebulosa ou uma lógica difusa, né, ao contrário da lógica binária, que ela trabalha só com 0 e 1, a lógica fuzzy ela trabalha com valores intermediários. Então, se 0 seria um falso e 1 seria um verdadeiro para a lógica binária, na lógica fuzzy, se a gente tem um 0,5, ele poderia ser uma meia-verdade. E, por exemplo, valores como 0,9 poderia ser uma quase-verdade, 0,1 seria um quase falso e assim por diante. Poderia ter valores como 0,75, 0,25. Isso aí quem vai estipular é o próprio operador, é o próprio o pesquisador, quem está se utilizando dessa ferramenta, né? E os sistemas fuzzy, então, eles têm essa característica básica, né? O sistema fuzzy de Mandani, que é utilizado na tese, ele tem uma entrada numérica e um sistema de fuzzificação que pega essa entrada numérica e converte em variáveis linguísticas. Então, ele entrega uma entrada fuzzy para um sistema de inferência que utiliza bases de regras definido pelo usuário, que sai com valores linguísticos também, com uma variável linguística de saída fuzzy. E o sistema de defuzzificação faz o contrário, converte os valores linguísticos em valores numéricos de saída. Essa interface toda, ela entrega um valor discreto, né, que pode ser utilizado em uma ação de controle para o mundo real. E aqui o mais importante aqui para destacar qual a vantagem, então, de utilizar fuzzy, né, para medir sustentabilidade? Bom, primeiro, a flexibilidade, né? Os sistemas fuzzy permitem tratar variáveis que não são só verdadeiras ou falsas, como eu já falei, né, mas também diversos graus de verdade. Então, isso é útil para lidar com problemas complexos que tenha muitas incertezas envolvidas, como sustentabilidade, como energia, né, por exemplo. Também a questão do realismo envolvido, né? A lógica fuzzy considera diferenças subjetivas, como incertezas envolvidas, né? Isso é bastante útil também quando você tem resultados que podem ser influenciados, né, por opiniões, por perspectivas. A facilidade do uso também, que ela pode ser implementada com auxílio de um software específico, uma linguagem de programação pré-definida, né, ou mesmo uma planilha de cálculo. Então, ele facilita avaliar diferentes alternativas. E sistemas fuzzy também são adaptados. Você pode adaptar conforme a área de trabalho. Então, nós temos aí não só sistemas matemáticos ou uso para ciências exatas, mas a própria saúde, a medicina, as ciências humanas também pode ser utilizada a lógica fuzzy. Avançando, então, para o capítulo 5, né, a metodologia da tese foi basicamente dividida aí em 4 etapas. Eu vou detalhar cada uma delas aí, mas da primeira etapa aí resultou no primeiro artigo publicado, que já foi publicado ainda em 2020, onde eu aproveitei toda a revisão feita na literatura, né, e a comparação das ferramentas que foram selecionadas para, então, esse artigo que foi publicado, que foi uma análise comparativa dessas ferramentas utilizadas para medir sustentabilidade energética. Depois teve uma etapa 2, aí, que resultou num segundo artigo publicado, foi publicado aí o mês passado, na revista Sustainability, onde eu fiz uma revisão, então, do conceito de sustentabilidade focando na energia. E a etapa 3 e 4, então, resultou aí num terceiro artigo que já foi aceito para publicação numa revista de inteligência e sistemas fuzzy, e está passando agora por um processo de major review, né, revisão maior. E um artigo 4 aí que está ainda sobre escrita, né, que vai aproveitar a metodologia fuzzy da tese aplicando nos sistemas isolados da Amazônia, em comparação com o sistema interligado nacional, comparando, então, em emissões de carbono equivalente, esses dois sistemas aí, e a previsão dele é encaminhar para a revista I3E Axis. Bom, detalhando aí a etapa 1, então, ela consistiu inicialmente dessa revisão bibliográfica, depois, através de 4 critérios pré-definidos, foram selecionados 8 ferramentas iniciais,
Esses critérios levou em consideração inicialmente a importância histórica de cada ferramenta, posterior o conceito de sustentabilidade envolvido nessas ferramentas, os recursos envolvidos no método e a aplicabilidade de cada uma dessas ferramentas. Então, foi selecionadas e posteriormente comparadas, através de 6 categorias: agrupamento, escopo, participação e esfera, e a categoria dados, divididas em tipologia e agregação, e a interface em complexidade, apresentação, abertura e potencial pedagógico. Na etapa 2, então, foi definido, foi criado o chamado quadro teórico conceitual, nomeado de framework, que é a junção dos 3 diagramas apresentados anteriormente. Esse quadro teórico conceitual, ele balizou todo o referencial teórico da tese e também ajudou a selecionar os indicadores base utilizados aí no sistema FUSE. Na etapa 3, então, foi selecionada a base de dados, o Balanço Energético Nacional, o Anuário Estatístico de Energia Elétrica, dados do Operador Nacional do Sistema, ONS, a Plataforma de Sistema de Emissão de Gases de Efeito Estufa, e o IBGE, a pesquisa PNAD do IBGE. Então, foi selecionado 2 indicadores base para cada dimensão, totalizando, então, em 5 dimensões, 10 indicadores base. Aqui, tabelas extraídas da tese, nós temos nessa tabela os dados utilizados, basicamente energia primária total, consumo final total, a geração não renovável, geração renovável, consumo residencial total, as emissões de carbono equivalente, a área dos reservatórios de hidrelétrica, o produto interno bruto, o coeficiente de Gini e a população. E aqui nessa outra tabela, o significado de cada indicador, o propósito e os referenciais. Então, esses indicadores não foram criados pela metodologia, pelo contrário, teria muito trabalho aí se tivesse que criar novos indicadores, mas eu optei por pegar indicadores já consagrados na literatura, conforme essas referências da revisão. Detalhando um pouco mais cada um desses indicadores, a dependência das fontes fósseis, então, ele mostra o consumo dos fósseis em relação ao consumo de energia final total. O indicador geração de fontes renováveis mostra a participação das fontes renováveis em energia primária total. O indicador intensidade energética, já da dimensão econômica, mostra a eficiência no uso da energia primária para produzir uma unidade de PIB, enquanto que a produtividade econômica mede a produtividade por habitante, ou o quanto de PIB é produzido per capita numa determinada região. Nós temos aí também os indicadores da dimensão social, o indicador 1, que é o uso social da energia, que expressa o consumo residencial de energia por habitante. E o indicador de desigualdade de renda, que pega o índice Gini, diretamente. O índice Gini, ou coeficiente de Gini, ele mostra a taxa de desigualdade na distribuição de renda da população. Ele varia entre uma perfeita igualdade, que seria 0, e uma desigualdade máxima, que seria 1. Ele compara a distribuição de renda real com uma renda hipotética, onde todos têm a mesma renda. E quanto mais a distribuição se afasta da renda hipotética, maior é o índice de Gini. É dessa forma que ele funciona. O indicador segurança energética, então, da dimensão institucional, ele expressa o quanto um estado ou região é exportador ou importador de energia e monitora a capacidade de gerenciar as reservas internas de energia. O indicador produtividade energética, ele mede a produtividade de PIB relacionada ao consumo de energia final total. E aí, por fim, vem a dimensão ambiental, com o indicador desmatamento energético, que calcula o desmatamento florestal devido ao consumo de energia. Como a geração de energia primária na Amazônia, ela tem uma força hídrica muito grande, o desmatamento na área dos reservatórios corresponde a quase totalidade do que foi desmatado para a geração de energia. Aqui, nesse caso, uma observação, não entra o cálculo da geração térmica, porque ela é feita por fontes fósseis. Nesse caso, está contemplado no indicador 1 da dimensão técnica. E também o indicador da intensidade de carbono, que expressa as emissões de gases de efeito estufa em carbono equivalente, devido principalmente aí à geração de energia e disposição final de resíduos.
Bom, depois foi feito um tratamento matemático do cálculo desses indicadores base, né, através de uma ferramenta de normalização, que utilizou o método dos máximos e mínimos, que é utilizado também para cálculo do IDH. Então, é um método de normalização aí consagrado na literatura, que está aqui representado através dessas duas fórmulas. E também foi calculado, né, o alcance ou o range de cada indicador para poder calibrar o sistema fuzzy. E aí, por último, aí a etapa 4, né, a gente peguei cada um dos indicadores base de cada uma das dimensões, então, 2 indicadores de cada dimensão, e aí foi alimentado o sistema fuzzy de 2 estágios. No primeiro estágio, se entregou um subíndice para cada dimensão, então o subíndice ambiental, e aí isso foi repetido para as demais dimensões, totalizando 5 subíndices. E aí o fuzzy de segundo estágio, então, condensou e entregou, então, o Índice Amazônico de Sustentabilidade Energética, nomeado AESE. A arquitetura fuzzy utilizada, então, foi dessa estrutura aqui, né, os 10 indicadores base, para 5 sistemas fuzzy de primeira ordem, ou de primeiro estágio. Cada um desses 5 sistemas entregou um subíndice, então, o total de subíndices, que foram as variáveis de entrada para o sistema fuzzy de segundo estágio, finalizando, então, com o índice final AESE. Bom, sobre as regras linguísticas utilizadas, né, então, no primeiro estágio, eu utilizei 2 variáveis de entrada, né, 2 indicadores base para cada dimensão, e 3 valores linguísticos, que foi o fraco, médio e forte. Então, isso totalizou 9 regras de pertinência que estão aqui representadas. As regras todas de pertinência foram do tipo se a entrada 1, e a entrada 2, e a entrada 3. Então, a gente obtém uma saída. No segundo estágio, então, nós tivemos aí as 3 variáveis de entrada do estágio anterior e 5 valores linguísticos, né? Péssimo, ruim, regular, bom e excelente. Totalizando, então, 243 regras, que estão aqui representadas as 3 primeiras, as 3 medianas e as 3 últimas. No caso do segundo estágio, a base de regras foi dividida em 3 cenários. Foi estudado 3 cenários diferentes, por quê? No primeiro estágio, eu considerei todos os indicadores com pesos iguais, partindo do pressuposto, né, do conceito de que as dimensões buscam equilíbrio na sustentabilidade. Então, utilizei pesos iguais. Já no segundo estágio, eu alterei os pesos de cada subíndice e propus, então, 3 cenários. No cenário 1, os subíndices todos têm pesos iguais. No cenário 2, só a dimensão técnica possui peso 2 e os demais subíndices e dimensões com peso igual a 1. E no cenário 3, então, foi consultado um grupo formado por 4 especialistas em planejamento energético na Amazônia, intitulado Grupo Focus, e que foi, então, calculado aí uma média ponderada das respostas dadas por esses especialistas. E aí resultou que a dimensão técnica ganhou o peso 3, as dimensões ambiental, econômica e social, peso 2, e a dimensão institucional, peso 1. Aqui está representado, então, 2 prints de tela da planilha que eu criei aí para calcular a base de regras, né? Onde, desse lado esquerdo aqui, nós temos o sistema de diferença fuzzy do primeiro estágio, as bases de regras utilizadas no primeiro estágio, que foram repetidas para cada uma das 5 dimensões, as 9 bases de regras, e nessa outra, no lado direito aqui, a base de regra do sistema do grupo Focus, né, do cenário 3. As 243 regras, que aqui só está aparecendo as 30 primeiras. Aqui na modelagem fuzzy, eu utilizei o software MATLAB, através do Fuzzy Toolbox. Então, aqui está representado telas, print de telas do MATLAB, onde aqui nós temos nessa tela os subíndices da dimensão ambiental, né, o editor de regras, das regras de pertinência, as funções de transferência, e aqui o visualizador de regras, respostas. Né. Aqui o mesmo para o índice final ESE, né, o editor de regras e a saída obtida. E aí, entrando agora no capítulo de resultados, capítulo 6, na etapa 1, então, foi aquela análise comparativa, né?
dividido por categorias. Na categoria agrupamento, então, as ferramentas selecionadas foram divididas aí, identificados quem foram os iniciadores de cada ferramenta, o tipo de agrupamento utilizado, se foi um agrupamento de grupo, índice composto, né, ou índice misto, e o ano de referência de cada uma dessas ferramentas, começando com os indicadores de sustentabilidade energética, que em 1997 já se propôs a utilizar energia e sustentabilidade numa mesma ferramenta para mensurar. Categoria Escopo, então, cuidou de identificar quais são as dimensões e o nome de cada uma dessas dimensões. Aqui é interessante observar, né, que tem ferramentas que possuem as 3 dimensões clássicas, mas tem ferramentas que essas 3 dimensões são bem diferentes das dimensões clássicas. Outras ferramentas utilizam só 2 dimensões, nomeadas residencial e comunitária, por exemplo, e algumas outras ferramentas utilizam 7 e até mais dimensões, né? Que é importante observar que o fato de você aumentar o número de dimensões não necessariamente implica em você aumentar o teu escopo de análise, porque quanto mais dimensões você tem no teu processo de análise, maior também acontece de você dividir o grau de importância de cada uma dessas dimensões dividida em torno da análise da sustentabilidade. Então, é necessário fazer uma ponderação quando se expande demais o número de dimensões também de cada ferramenta. A categoria esfera, então, ela apresenta como que é aplicado, né, a nível global, continental, nacional, regional ou local, sendo que tem ferramentas que têm aplicações em todas as esferas e tem ferramentas que só têm aplicação local, enquanto que outras não têm aplicações locais, por exemplo, né? Na categoria participação, então, cuidou-se de identificar qual abordagem, né, se existe uma participação de atores sociais, ou se não, o índice, ele não tem interferência de atores sociais, não tem interferência de público, ou se o público pode interagir ou não com cada uma dessas ferramentas. Na categoria dados, então, foi colocado, né, dentro daquela pirâmide da hierarquia dos indicadores, né, foi colocado, então, os números, identificado quais são os números de dados, dividido em tipologia quantitativa ou qualitativa, e agregação. Então, se tem índice, se tem subíndices, indicadores, e é interessante notar que tem ferramentas que só têm indicadores e não tem índice, enquanto que outras ferramentas têm dos índices aos subindicadores. E tem ferramentas aqui, que é uma bem interessante aqui do Banco Mundial, que ela tem 102 subindicadores e 32 indicadores. E, por fim, né, nessa primeira etapa, a categoria interface, que ela analisou qual a complexidade do cálculo desses indicadores, né? Utilizam métodos simples de cálculo ou utilizam métodos complexos? A apresentação, cuidou de mostrar se essas ferramentas elas são apresentáveis em forma de gráficos, em forma de dashboard, de painéis online ou não. A parte de abertura, se existe disponibilidade desses dados, se é mostrado como que esses indicadores foram calculados, qual a abertura, né, de exibição dessa metodologia, desses dados, né? E o potencial educacional, o potencial pedagógico de cada uma dessas ferramentas. Bom, passando para a etapa 2, os resultados, né? Então, o quadro teórico conceitual, chamado framework, que foi a junção dos 3 diagramas anteriormente apresentados, então, que resultou nesse diagrama do quadro teórico conceitual, que balizou toda a parte do referencial teórico da tese e permitiu, então, filtrar os indicadores base para se utilizar, então, nos sistemas fuzzy. Aqui a gente percebe, então, o diagrama ambiente, energia e resíduos, né? Ao fundo, no plano mais ao fundo, o diagrama de ciclo de produção e consumo de energia ao centro, né? No que seria no plano mais central, e no primeiro plano, o diagrama das 5 dimensões com o índice final ao centro dele. Entrando, então, nos resultados aí da etapa 3, né, a base de dados utilizados, essas são planilhas que estão apresentadas na tese, né, onde eu dividi aí em dados de geração e consumo de energia, né, dados de geração de fontes não renováveis, geração de fontes renováveis de energia, consumo final total e energia primária total, e também o consumo residencial total.
e também os dados ambientais e sociais, né, onde foi dividido aí em emissão de carbono pelo setor de energia e de resíduos, área de reservatório, né, aqui eu peguei, tive acesso aí a uma planilha do Operador Nacional do Sistema, que eu pude organizar, então, nessa tabela aqui, dividido por reservatórios de hidrelétrica acima de 30 mega de potência instalada na Amazônia Legal. Essa tabela aqui é interessante notar, né, que tem estados aí, por exemplo, que não tem hidrelétrica, né, como o Acre, ou Roraima, mas assim, por exemplo, o Amazonas com Balbina, né, apesar de ter uma potência instalada bem baixa, só 250 mega, ocupa uma área de reservatório bastante extensa, né. Por exemplo, pegando aqui o Mato Grosso, que tem aí 10 hidrelétricas acima de 30 mega, né, a Balbina, que é só uma hidrelétrica, além de ter uma potência de geração bem menor, né, ocupou uma área maior do que a soma dos reservatórios aí de todo o Mato Grosso, né. Então, isso acabou influenciando bastante nos resultados finais aí do sistema fuzzy, que eu vou apresentar mais para frente, né. Também peguei o dado de população, de PIB e do índice Gini, do IBGE. Aqui, um exemplo aqui da planilha que eu criei aí, chamado planilha ESE, né, para poder fazer o cálculo todos e inserir toda a base de dados e os cálculos utilizados. Na aba de dados, então, a gente tem aqui todos os dados que foram utilizados para fins de estudos, né, inclusive dados a mais, que no começo estava pensando em trabalhar com indicadores aí mais voltado para a questão de saneamento básico, mas aí percebi que também poderia estar fugindo muito da questão do foco, né, da questão da energia, da sustentabilidade com energia, mas, enfim, de qualquer forma, esses dados todos foram levantados. Aqui, os resultados, então, da etapa 3, os indicadores base calculados, né, a parte de normalização deles e o alcance de cada um, o range de cada um dos indicadores para calibrar o sistema fuzzy. Essa planilha, né, também, ela tem a aba dos indicadores base, que aí mostra os resultados anteriores, né, do indicador base, depois teve a normalização e o alcance de cada um desses indicadores calculados. Também foi levantado aí, né, a relevância para a sustentabilidade de cada um desses indicadores, e esses indicadores aí, eles trazem algumas limitações. Então, foi procurado levantar quais são essas limitações de cada indicador básico, qual a solução possível encontrado para minimizar essas limitações, né? E aí, então, montado aí uma matriz de relacionamento entre os indicadores, de forma que, apresentando como que eles estão interligados, qual a interdependência entre cada um dos indicadores básicos. Bom, avançando para os resultados, então, da etapa 4, né, nós temos aí os subíndices resultantes do primeiro estágio, depois de ter feito o processo de normalização, e os subíndices do segundo estágio, nos 3 métodos de cálculo. Então, aqui foi escolhido para representar o índice final, então, o método de cálculo, ou o cenário 3 do grupo Focus. Aqui a aba, representado aqui a aba AESE e fuzzy, né, com o cálculo dos pesos, né, e já mostrando aqui o ranqueamento do resultante aí do índice final. Então, daqui para frente, né, o índice nomeado AESE é referente ao cenário 3, grupo Focus. Opa, só um minutinho, pessoal. Bom, então, voltando aqui os gráficos, né, que foram encontrados, nós temos aí no gráfico 1, então, o resultado de cada um dos métodos de cálculo, dos 3 cenários, né? Então, a gente tem aí, comparando primeiro os resultados para a Amazônia Legal, o Brasil e para a região norte. Então, a gente percebe aqui pelo gráfico 1, né, que o que destoou um pouco mais aí foi o cenário onde os pesos
dos subíndices eram todos iguais. Os demais aí variou um pouco para a Amazônia Legal, mas destoou mais aqui na região norte. Pegando por estados, né, a gente percebe também que não teve grandes variações aí, com exceção aqui um pouco dos pesos iguais, então, para o Amazonas e também para o Tocantins e um pouco para o Pará. Bom, então aqui o resultado do índice final, né, a apresentação aí do índice final, do índice amazônico de sustentabilidade energética, né, nomeado AESE, aqui em formato de gráfico radar, em formato de gráfico de barras. E aqui a gente verifica, né, o Mato Grosso destoando bastante o primeiro lugar para o segundo lugar, para o último colocado aqui, que foi o Amazonas. Aqui nesse caso, pode ser surpresa aí para alguns aí, ou para muitos, né, o Amazonas, né, ter ficado em último lugar nesse ranqueamento, né, porque o Amazonas fica em último, né, sendo que o Amazonas tem uma floresta aí bastante preservada, vamos assim colocar, então deveria ter uma sustentabilidade maior, ou também a parte do Amazonas aí referente à Zona Franca de Manaus, que tem uma questão econômica muito grande, né, e exatamente porque o foco, né, voltando lá nas considerações iniciais, na revisão, quando eu apresentei a questão da sustentabilidade energética, o foco da tese foi trabalhar com sustentabilidade energética, e não a sustentabilidade ambiental. Então, nesse caso, o que eu avaliei do desempenho ambiental foi a questão do desmatamento energético para a produção de energia, né, e também a parte de emissão de carbono equivalente. E nesse caso, o Amazonas, apesar de ele ter a parte econômica bastante forte, né, ele tem um revés aqui, que é a grande emissão de gases de efeito estufa devido ao parque térmico instalado no estado, que fornece, né, a maior parte aí da energia que o Amazonas consome. Bom, eu vou detalhar um pouco mais aqui nos demais gráficos, mas é interessante aqui a gente notar também, né, nesse gráfico 6 de colunas empilhadas, aqui nós estamos mostrando aqui cada estado, a contribuição que cada um dos subindicadores e do indicador final, do índice final, cada um dos subíndices e do índice final tem em proporção a cada um dos estados. E aqui a gente pode perceber, por exemplo, no estado de Rondônia, que a grande contribuição para o estado aqui é a dimensão técnica, mas também a dimensão institucional, em primeiro lugar, para Rondônia. Pegando aqui, por exemplo, o estado do Pará, a gente verifica aqui que a grande contribuição para o Pará, do Pará é na dimensão técnica, né? O Pará é um grande exportador de energia, principalmente energia oriunda de barragens, né? Tucuruí, mais recente Belo Monte, mas também o Pará tem uma grande contribuição aí na dimensão ambiental. Na questão aqui, por exemplo, social e institucional, o Pará fica bastante defasado aí na proporção. A questão aqui também a gente pode analisar, né, o Tocantins, um estado que tem uma contribuição muito grande aí também para a dimensão técnica, né, mas que aí tem uma contribuição bastante equilibrada, né, na parte institucional e também na parte ambiental com a parte social. Existe aqui um equilíbrio com uma leve vantagem aqui da parte institucional. O gráfico de barras empilhadas, aí eu fiz o contrário. Eu coloquei os índices, qual é a contribuição de cada estado para cada subíndice e para o índice final. Então, por exemplo, aqui a gente verifica que no subíndice da dimensão institucional, Rondônia tem uma grande contribuição, seguido aí pelo Amazonas, né? Na dimensão ambiental, por exemplo, a grande contribuição vem de Roraima, né, seguido aí pelo Pará. A gente pega aí a dimensão técnica, por exemplo, o Amazonas está bem defasado, né? A dimensão econômica, já o Amazonas tem uma grande contribuição, juntamente com o Mato Grosso. E para o índice final, a gente tem aqui uma contribuição bastante forte aí para a composição do índice final, do Tocantins e do Mato Grosso, que acabam sendo classificados no ranqueamento maior. Em relação, então, o Pará, né? Então, do gráfico 8 em diante, o que eu fiz? Eu peguei o estado do Pará e comparei inicialmente
com o Brasil, com a região norte e com a Amazônia Legal. E depois eu comparei o Pará com cada um dos estados da Amazônia Legal. E aí, então, resultou nesses gráficos que eu vou apresentar, né? Inicialmente, a gente verifica, né, o Pará em comparação com o Brasil, a região norte e a Amazônia Legal, a gente verifica, então, que existe aqui uma contribuição maior, né? O Pará tem uma boa vantagem na dimensão técnica em relação ao próprio Brasil. Na parte ambiental, eles se equiparam, né? Com uma vantagem menor aí do Brasil em relação aos demais. Mas já na parte social, o Pará ele fica bastante defasado, social e institucional. A gente pode verificar esses mesmos resultados aqui em forma de colunas, que pode facilitar a visualização aqui para alguns, né? A baixa contribuição do Pará em comparação com o resto do Brasil, né? A defasagem aqui da parte social e da parte institucional, e por outro lado aqui, a grande contribuição aqui, ou o Pará aqui na parte técnica, né? Na parte de energia, e na parte ambiental aqui, como que se equivale essa comparação. E aí, então, foi feito posteriormente, né, uma comparação do Pará aí com estado por estado, né, no gráfico radar e em gráfico de colunas. Então, aqui, a gente poderia ficar um bom tempo aqui, né, discutindo cada um desses resultados aqui, mas eu vou pincelar algumas conclusões aqui, vou deixar depois, né, para a parte aí da defesa propriamente dita. O Pará, então, ele comparado com o Amapá, por exemplo, a gente verifica que no gráfico radar, o Amapá ele engloba todo o resultado do Pará, né? E aí, analisando por barra, né, a dimensão técnica que equivale um pouco, né, e a dimensão ambiental. Os demais, o Pará tem ele destoa em relação ao próprio Amapá. E aqui também, pegando, né, na comparação com Rondônia, a gente verifica aqui a diferença da parte econômica, né? O Pará tem vantagem em relação a Rondônia, mas a parte institucional de Rondônia é muito, muito mais forte do que o Pará, né? Avançando um pouco mais aqui, pegando como, por exemplo, o Mato Grosso, né? Que o Mato Grosso tem vantagem em praticamente todas as dimensões, com exceção da dimensão ambiental, né, em relação ao Pará, e uma leve vantagem aqui em relação à dimensão técnica. E o Amazonas, aqui é interessante notar, pelo gráfico radar, que o Pará e o Amazonas são meio antagônicos, né? Existe praticamente uma defasagem de 180 graus no gráfico do Pará para formar o gráfico do Amazonas. E isso está representado bem explícito aqui também no gráfico de barras, né? Onde as dimensões que o Pará tem vantagem, como a dimensão técnica, o Amazonas tem uma desvantagem. E vice-versa, né? A dimensão econômica, que o Amazonas tem vantagem, o Pará tem uma desvantagem. A social também acontece isso, a ambiental e a institucional. Então é interessante mostrar, né, os dois estados, como eles têm essa característica de oposição aí. Por fim, então foi feito aí uma análise em mapa de calor, né, de cada subíndice do índice final, resultando aí facilitando de forma visual aí o gráfico da Amazônia Legal em relação ao Brasil. Então, entrando agora no capítulo 7, as considerações finais aí, né, como conclusões, aí eu trago que os resultados encontrados, né, apontam para a importância do índice final, a ESE, e os seus subíndices, né, no sentido de avaliar a sustentabilidade energética na Amazônia. Também fornece aí informações valiosas, né, aos gestores e agentes públicos, né, no sentido de facilitar a tomada de decisão, né, aí para o setor energético na Amazônia. E o contexto aí da COP30, né, a escolha de Belém para sediar a COP30, né, o índice AES, então ele expõe os pontos fortes, mas também os pontos fracos, né, as fragilidades do Pará. Então aí ele pode servir para ajustar esses rumos aí até novembro de 2025 para melhorar esses indicadores aí do estado aí, né? Em comparação com os demais estados da Amazônia Legal. Também a questão da contribuição da pesquisa, né? Eu diria que a principal contribuição, uma das principais contribuições aí foi elaborar então essa metodologia, né, unindo sustentabilidade, energia e lógica fuzzy.
com a criação, então, desse índice AESE e dos seus subíndices. A utilização, então, da lógica fuzzy permitiu lidar com as incertezas e subjetividades, né, envolvidas aí nos conceitos de sustentabilidade e de energia, e a modelagem fuzzy minimizou, então, essas subjetividades, né, apresentando indicadores e índices que destacaram a dependência da região, por exemplo, em relação às fontes não renováveis, e também a necessidade de investimento em fontes renováveis, aí, por exemplo, para minimizar esses impactos das fontes renováveis, não renováveis. Bom, os resultados, né, através desses resultados, então, mostrou que é possível operacionalizar a sustentabilidade como ferramenta para auxiliar, então, o planejamento energético na Amazônia Legal. E a criação, então, desse índice, AESE, e dos seus subíndices, aí, utilizando lógica fuzzy, supriu essas lacunas, né, de informações quantitativas aí sobre o tema trabalhado na região de estudo. O ranqueamento dos estados da Amazônia Legal, então, mostrou, né, evidenciou o desafio de planejar essas regiões aí, que tem essas enormes diversidades e diferenças sociais, também ambientais e econômicas. E o estado do Mato Grosso, né, ficando na primeira colocação da classificação, seguindo aí pelos demais estados aí, só evidencia essa disparidade entre os estados, né, perante os temas que a tese trabalhou. E a Amazônia, aí, como uma das regiões mais diversas e significativas do mundo, né, se não for a mais significativa do mundo hoje, exige uma avaliação abrangente, né, e adaptável, principalmente. E aí, com a metodologia fuzzy apresentada, possibilitou-se realizar esse planejamento mais assertivo, com menores incertezas e minimizar essas imprecisões. Bom, como trabalhos futuros aí, né, é possível elencar vários trabalhos futuros possíveis que saem dessa tese, né, mas basicamente aí eu coloquei 4, né, que primeiramente, né, usar o arcabouço conceitual proposto na metodologia para comparar outras ferramentas, não só de sustentabilidade energética, mas comparar ferramentas da sustentabilidade ambiental, econômica, institucional, né, e assim por diante. Também aplicar a metodologia proposta para ranquear países que compreendem a Amazônia, por exemplo, ranquear a Venezuela, ranquear Colômbia, ranquear o Peru, em comparação com o Brasil, né, e os demais países da Amazônia. Também aplicar técnicas de séries temporais, pegando aí a base de dados do bem, as séries históricas do bem, né, do Balanço Energético Nacional, do Anuário Estatística e Energia, do IBGE, e aí, através de técnicas de séries temporais, realizar previsões de comportamento futuro, né? Agora a gente está verificando aí uma seca terrível que está acontecendo aí no estado do Amazonas, impactando as próprias hidrelétricas, né? Veio aí a notícia de que Santo Antônio e Giral estão encerrando, tá fechando a geração, né? Está parando a geração por falta de água. Então, isso tudo vai impactar nesses resultados dos indicadores propostos, né? Então, essas séries temporais, elas podem trabalhar com esses valores e fazer previsões futuras, né, do que pode acontecer daqui para frente se esses ajustes nesses indicadores aí não forem feitos, até de uma forma imediata, né? Resultando aí numa insustentabilidade que pode afetar e que deve afetar a humanidade como um todo, né? Essa seca na Amazônia, por exemplo. E também permitir a interação do usuário com a ferramenta, de uma maneira assim de melhorar a interface elaborada, né? Propondo aí ferramentas online com painéis, dashboards, né? Por exemplo, utilizar ferramentas de BI, né? Business Intelligence em tempo real, acessar a base de dados do Balanço Energético Nacional em tempo real e alimentar esse painel, esse dashboard, né? Utilizando e facilitando uma interface para que o usuário possa interagir, possa facilitar o entendimento desses conceitos, né? E também os gestores públicos possam fazer os seus ajustes, os seus rumos, simular o que acontece se eu investir mais ou se eu investir menos na parte institucional, na parte econômica, né, ou na parte ambiental de cada uma dessas regiões, né? Bom, então as publicações aí que já saíram, né? Essas duas publicações principalmente, né? Uma revista 1 de classificação aí da CAPES aí para
para a parte de engenharia 4, onde onde está definida a tese, a revista Energies, também a revista Sustainability, que é classificado em A2, resultou aí esses 2 certificados. Queria deixar aí como agradecimento, então, inicialmente, né, a minha família, em especial aí a minha filha, aí, por todo o amor, carinho e apoio incondicional. A questão aí, o agradecimento em especial aí aos professores, aos orientadores, aí aos mestres, né, por toda a dedicação, paciência, muita paciência, né, também a amizade que a gente desenvolveu aí ao longo aí dessa a minha primeira graduação aí, tentativa de graduação, né, na Federal de Santa Catarina, e a conclusão dessa graduação quase 10 anos depois na Federal do Pará, e depois mestrado, doutorado, aí toda a amizade e os incentivos aí que permitiram chegar até aqui. Também as amizades, né, que eu fui fazendo aí ao longo, né, desse processo todo aí, né, troca de ideias, experiências, conhecimento, também descontração, né, que é necessário para tornar toda essa busca aí mais leve e divertida, né. E também amigos, né, que se tornaram professores e orientadores aí, que está presente na banca, inclusive, né, professores que se tornaram amigos e amigos que se tornaram professores, né, então eu classifico isso tudo, tanto os professores, orientadores, amizades, tudo participante aí dessa mesma família aí para mim, né, eu considero tudo parte da família. E como mensagem final aí para estar encerrando, então eu gostaria de deixar aí a mensagem final. A Amazônia, né, ela abriga milhões de seres que dela depende e enfrenta conflitos, né, desafios, oportunidades aí que afetam a humanidade como um todo, né. Então essa tese ela buscou conhecer e valorizar a Amazônia com uma visão multidisciplinar bastante reflexiva aí, como foi mostrado aí ao longo da apresentação, né. Eu espero de coração aí que esse trabalho inspire outras pesquisas, mas não só pesquisas, também ações práticas, né, e principalmente políticas públicas aí para a conservação e desenvolvimento sustentável aí da região amazônica. Então, muito obrigado, estou encerrando aqui a apresentação e abro aí então para a palavra da banca.